A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, uma boa noite a todos. Louvo a Deus pela sua vida que nos ouve nesse momento. Quero aqui trazer um resumo da lição de número 9 da Escola Bíblica Dominical, de 3 de março de 2024, ao qual tem um tema, o batismo, a primeira ordenança da igreja. O texto áureo, para você que não tem a revista, está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim a palavra de Deus: Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática diz assim: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe ela se encontra na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo número 6, versículo do 1 ao 11. É de suma importância que você esteja lendo, não importa se você tem uma Bíblia católica ou protestante, mas isso é de suma importância, porque ela retrata, essa leitura, ela retrata sobre o batismo, para que serve o batismo. Louvado e engrandecido seja Deus. A lição, ela tem 3 tópicos, ela é composta de 3 tópicos. O primeiro tópico, vamos pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. O segundo tópico é explicar o símbolo e o propósito do batismo. E o terceiro é esclarecer a fórmula e o método do batismo. Ou seja, a fórmula, tem um método. Para que serve o batismo? Então estaremos adentrando nessa lição. O batismo ele é por aspersão ou por imersão. No Novo Testamento ele fala que é por imersão, não por aspersão. Então, vamos estar fazendo aqui um breve resumo. A introdução dessa lição diz assim: vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observada. Então o batismo ele sofreu vários desvios, tanto no modo como para que serve e como deve ser aplicado o batismo. O primeiro tópico fala assim: pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. O batismo visto como um sacramento. Então, por alguns ministérios, o batismo ele é visto como sacramento. A origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico, veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, que significa um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Ou seja, para Agostinho, um bispo de Hipona que fica na Argélia, e futuramente ela foi dominada pelos romanos. Agostinho ele viveu entre 354 e 430 depois de Cristo. Para ele, não importava se a pessoa cresce ou não, porque se eles começaram essa prática do batismo, a igreja católica, e começaram a batizar neném, que foi por volta de 416 da era cristã, então, para a igreja católica, indifere se a pessoa crê ou se não crê, porque como nós vemos na Bíblia cristã, na Bíblia protestante, e também tem na sua Bíblia católica, você pode pegar, Cristo, quando ele foi batizado, ele tinha 30 anos.
A Bíblia, no Novo Testamento, a Bíblia não ensina o batismo de criança. Quando nós observamos no Evangelho de Marcos, nós vamos ver já no Evangelho de Marcos, capítulo 1, mas aí ainda tornando a falar, então para eles, o batismo é um sacramento. Agostinho fala assim que o batismo é um sacramento, para ele era um sacramento que aqueles que participam, qualquer um que participar, independente se crê ou se não crê, é conferida a ele uma graça que é vinda de Deus. Introduziu nesse desvio a igreja, ou seja, então a Igreja Católica ela introduziu, né? Introduziu esse desvio na igreja. Entendia que o batismo como um sacramento é um rito que transmite graça espiritual independente da fé. Então, assim, para o bispo, para a Igreja Católica, independente da fé, a pessoa, se tem fé ou não, se ele for batizado, ele recebe uma graça de Deus. Então, para que serve o batismo? A Bíblia nos ensina, e João falou assim: eu vos batizo com água. João fala: eu vos batizo com água para remissão de pecados. Então, o batismo é para remissão de pecados. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, a Bíblia diz assim: quem crê e for batizado. Então, eu quero só ressaltar que o batismo em si só, ele não salva. O que salva é a fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Mas que diz assim: aquele que crê e for batizado. Então, para você se batizar, você tem que crer. Para o bispo de Hipona, Agostinho, ele fala que não importa se você tem a fé ou não, se você se batizar, você recebe uma graça. Mas a Bíblia, ela nos ensina, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo 16. A partir do 15, diz assim: quem crê e for batizado. Então, você tem que crer. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9. E aconteceu que naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré, no versículo 8, perdão, diz assim: eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, e ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E o versículo posterior, que é o versículo 4, e apareceu João batizando no deserto, e pregando o batismo do arrependimento. Então, o batismo é para arrependimento de pecados. Então, para você se batizar, você tem que crer. Crer em quem? Para que serve o batismo? Qual é a função do batismo? Então, uma criança, quando é batizada, uma criança, ela não crê em nada. Então, a Igreja Católica, ela começa a batizar crianças por volta do ano de 416 da era cristã. Então, em si só, o batismo, a função do batismo é para remir pecados. Mas para eu me batizar, eu tenho que crer. Eu tenho que confessar Cristo, tenho que me arrepender e ser batizado. Torno a ler com vocês em Marcos 1:4. Em Marcos capítulo 1, versículo 4, que João Batista, ele diz assim: e apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então, o batismo é para remir pecado. Louvado e engrandecido seja Deus. Aí a igreja, ela começa a batizar neném, do ano de 416, que eles começam a batizar crianças. Então, o batismo de criança, ele não serve, ele foi inventado e é um desvio da Bíblia, do cristianismo. É um desvio da palavra de Deus, porque
na Bíblia, ela não ensina o batismo de neném, de crianças. Outro ponto, eu só devo me batizar se eu crer, se eu me confessar, eu confessar os pecados. Então assim, para eu me batizar, eu tenho que crer. Crer em quem? Porque Cristo mesmo disse assim, quem crê e for batizado. Então, eu tenho que crer. Eu não posso me batizar de qualquer jeito. Eu tenho que fazer a profissão de fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto é que a salvação ela é decorrida da fé em Jesus. Marcos 16, 15 e 16, Romanos 10, 9, Efésios 2, 8 e 9, 1 João 1, 7 ao 9, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, Romanos 1, 16. Então, a salvação ela é decorrida pela fé. E o batismo, ele é para os que creem, não é para criança. O primeiro ponto. E a metodologia do batismo, que é outro desvio da igreja católica, porque a Bíblia ela nos ensina, e quando Cristo foi batizado por João Batista, foi em águas profundas, não foi por aspersão, mas ele foi emergido nas águas, foi em águas profundas. Louvado e engrandecido seja Deus Todo-Poderoso. Então, um desvio que eles batizam neném, porque o batismo, eles falam pelo bispo de Hipona Agostinho, ele fala que como a criança ela já nasce com um pecado, então haveria a necessidade de batizar as crianças. Aí eles inventam o batismo de criança, que foi no ano qual eu falei, no ano de 416 da era cristã, ao qual a Bíblia ela não ensina o batismo de crianças. Jesus falou assim, porque o batismo é para quem tem a percepção do pecado. Uma criança recém-nascida, ela não sabe de nada, ela nem fala, ela não confessa nada. Então assim, se você não confessa, se você não fala, se você não entende, não tem a percepção do pecado, Cristo falou assim para os discípulos, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então se você não se converter, não for igual uma criança, de modo algum, disse Cristo, você não pode entrar no reino dos céus. Então, deixai vir a mim os pequeninos. Louvado e engrandecido seja Deus. Então, batismo de criança não serve. A igreja inventou o batismo no ano de 416. Ele forçou as pessoas a batizarem as crianças, falando que depois inventou o nimbo, que nós não vamos entrar nessa parte de nimbo, mas eles inventou o batismo de criança no ano de guarde bem isso, está nos livros históricos, no ano de 416 da era cristã. Inventou o batismo de criança. E outro ponto, criança não tem pecado. Jesus falou assim, deixai vir a mim os pequenininhos, porque dos tais é o reino dos céus. Outro ponto do batismo, não é por aspersão, mas é por emergir, são em águas profundas. Não adianta você jogar uma aguinha na testa e falar assim, você foi batizado. Outro ponto do batismo, que são esclarecimentos da palavra de Deus. Outro ponto do batismo, as pessoas para serem batizadas, você tem que crer e confessar. Igual Cristo disse assim, quem crê e confessar, quem crê e for batizado. Então, você tem que crer, por que está se batizando? Você estará se tornando uma nova criatura. Por isso que é de suma importância que você depois esteja lendo a carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, do 1 ao 11, ao qual, após você se batizar, você torna-se uma nova criatura, você morre para o mundo e você vai viver para Deus. Então, o fundamento e a metodologia do batismo
O batismo é para remissão de pecados. Mas para você se batizar, você tem que confessar, deixar e ao se batizar é porque você tem fé que Cristo morreu nos pecados, morreu na cruz do Calvário e levou os seus pecados. Então o batismo é para remissão de pecados. A igreja ela cria esse sacramento e diz que é um ritual que é liberado para todos. Até mesmo os nenenzinhos, mas para se batizar você tem que crer, tem que ter fé. E aí o batismo em si só não salva. A criança, ela é inocente. A criança ela não confessa nada, ela não sabe de nada. Então, por isso que Cristo mesmo diz assim, se não tornar-se como uma criança, de modo algum pode entrar no reino dos céus. E Cristo nunca ensinou, a Bíblia nunca ensinou, no Novo Testamento não tem nada que menciona o batismo de criança, de neném, porque das tais já é o reino dos céus. Então o batismo não é para criança, o batismo é para uma pessoa que já tem a sã consciência de que do que é o pecado e como evitar o pecado. Então assim, o batismo é para quem crê. Por isso que Cristo disse assim, quem crê e for batizado. Uma criança não crê em nada, meu irmão. O batismo de criança não serve. O batismo de criança não é bíblico e foi inventado pela Igreja Católica, foi criado pela Igreja Católica no ano de 416. Então o propósito do batismo é a identificação com Cristo. Então o propósito do batismo é que você vai deixar as práticas do mundo e viver para Deus. Então assim, o passado ficou para trás e Deus fala assim, do seu passado eu apagarei, não me lembrarei mais. Agora você vai ver para Cristo, vai ver para Deus. O batismo é uma união da pessoa do mundo, que ele se torna uma nova criatura com o corpo de Cristo, louvado e engrandecido. E o único tópico, no subtópico, tópico 3, fala assim, a forma e o método do batismo, né? A forma trinitária do batismo. Cristo deixou a grande comissão e diz assim, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem alguns ministérios que só batizam em nome de Jesus e não na Trindade. E o método bíblico de batismo é por imersão nas águas, em águas profundas, que a palavra grega batizo possui o sentido de mergulhar, emergir nas águas. Louvado e engrandecido seja Deus. Fique com essa palavra, que Deus continue vos abençoando, vos guardando. Então saiba que o batismo de criança, ele não é bíblico. E o batismo, torno a dizer, o batismo ele é para quem crê em Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então, se você recebe Cristo como seu Salvador, se você tem fé, se você recebe Ele como um Salvador da sua vida, e você tem fé, você crê que Ele morreu por você na cruz do Calvário, que Ele deu a vida no seu lugar, se você tem a fé, se você crê nisso, então você crê, você recebe Cristo como Salvador e você se batiza. Então você torna-se uma nova criatura. Você passa de criatura para filho e co-herdeiro com Cristo Jesus. Louvado e engrandecido. Então torna a replicar. O batismo de neném não serve. É um dogma, é um sacramento criado pela Igreja Católica e começaram a praticar isso constantemente a partir do ano 416 da era cristã. A salvação, ela decorre da fé em Cristo. Então, quando você tem fé, você crê e você se batiza, é uma consequência e você torna-se co-herdeiro com Cristo. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Fique com essa palavra e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.